Chega mais, nação, seja muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte. Então, se você é novo, galera, nos ajude a sempre trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa e agora o mercado da bola aí, trazendo sempre atualizações sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Esse corte de hoje vamos reagir ao canal da ESPN Brasil, link na descrição desse vídeo para deixar os créditos e direitos autorais. Sport Center de volta a Foro Esporte para falar do campeão brasileiro, do campeão da Copa Libertadores. O torcedor do Flamengo recebeu ao longo da temporada, ao longo do ano, presentes graúdos, mas imaginava até o Natal receber o último, a renovação do Felipe Luiz. Ainda não rolou. Pedro Henrique Torre, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Feliz Natal, parceiro. Gostaria de saber se até a virada do ano a renovação sai. Na próxima semaninha, vamos ter novidades? Boa noite. Tudo bem, Plihal? Um grande abraço para você, Feliz Natal, um beijo também, Rafa, todos que estão com a gente nesse Sport Center, nessa noite, Sport Center natalino, né? A gente pode chamar desta maneira. Olha, Plihal, sobre Felipe Luiz, a expectativa era que até o Natal tudo estivesse resolvido, parte a parte, enfim, mas não foi possível. Houve até uma reunião anteontem, uma explanação, na verdade, do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, sobre números da temporada, enfim, projeções e tudo mais. Esperavam que ele falasse alguma coisa, até, ou então anunciasse a renovação do Felipe Luiz. Mas não aconteceu. O que a gente sabe é que de parte a parte está meio que um jogo de empurra. Olha, pela gente está tudo certo, depende do outro lado. Isso tanto o lado Felipe Luiz quanto o lado Flamengo. Então fica esse jogo de empurra. O que acontece é que o Flamengo ofereceu 2 anos para o Felipe Luiz, mas ainda apega um pouco a questão financeira e alguns pormenores do contrato. O que são esses pormenores? O Flamengo quer uma garantia, uma tranquilidade que o Felipe Luiz, por exemplo, no meio do ano não vai embora desbaratinadamente para o futebol europeu, tem a questão da licença e tudo mais, mas ou concluir o curso, enfim, algo neste sentido. O Flamengo quer uma garantia que mesmo que o Felipe Luiz complete mais um ano, depois que vai sair para um time europeu, médio porte, grande porte, como sonha o próprio treinador, o Flamengo quer uma garantia de uma multa, por exemplo, para não ficar tão vulnerável nessa questão. E, além disso, está ajeitando ali a questão também de ter o modo Felipe Luiz o tempo todo. Todo dia o Felipe Luiz ali trabalhando no Ninho do Urubu. O pessoal está animado aqui no Natal, por isso que até quase deu uma desconcentrada. Mas o Felipe Luiz, ter o modo Felipe Luiz no dia a dia no Ninho do Urubu, implementar a metodologia no clube e aí ter um legado, porque o Luiz Eduardo Batista, o BAP, ele reclama bastante que na época, ele era um dos dirigentes na época do Jorge Jesus, não há nada documentado da metodologia do Jorge Jesus, vídeos, enfim, planos de jogo, análises, etc., de como o Flamengo chegou àquele nível de excelência em 2019. Então o Flamengo vive um momento muito bom e o BAP vê, nesse sentido, uma oportunidade também de implementar essa metodologia. Mas ainda pega, reforço, questão financeira, puxa a corda daqui, puxa a corda de lá. Essa questão tem também a cláusula aí, né, de saída para um grande clube, e essa questão de metodologia é um desejo do Luiz Eduardo Batista para reformar todo o departamento de futebol do Flamengo. Enquanto o Felipe, todo mundo às vezes chama de Luiz Felipe, né? Mas primeira vez que eu estou fazendo. Mas o Felipe Luiz não assina um novo contrato com o Flamengo, fica tudo meio sob suspense. O Flamengo garante que tem planos B, C, mas fica meio blindado porque quer renovar de qualquer maneira com o Felipe Luiz. Tem mais uns dias de contrato, vai até o fim do ano, ele vai ganhar se renovar uma substancial valorização salarial, e aí no próximo ano o Flamengo deseja contar com o Felipe Luiz. O planejamento, por enquanto, é que todos voltem do elenco forte ali, principal, grosso da turma, que foi até o fim do Mundial, no dia 14 de janeiro. Logo depois já vai ter Brasileiro, tem Supercopa, tem tudo pela frente, então seria importante o Felipe Luiz, que já participou de todo o planejamento para 2026, continuar, senão o Flamengo pode tomar uma pancada nesse sentido, ficar um tanto quanto perdido aí depois
de 2025, porque a gente lembra como é que foi a saída inesperada do Jorge Jesus. Plihal. Muito obrigado pelas informações, Pedro Torre. Um bom término de quinta-feira de Natal para você. Rafael Marques, você imaginava que a essa altura essa situação já estivesse resolvida? E isso pode, de alguma maneira, atrapalhar esse planejamento de 2026? Ou a coisa está tão ajustadinha no Flamengo que nem tem tanto o que planejar para a temporada que se apresenta? Se o Felipe Luiz sair, tem muito o que planejar, Plihal. Eu confesso a você que esperava uma negociação complexa, por vários motivos, né? O salário atual do Felipe Luiz é bem defasado, é um dos piores do Brasil. Foi feito um levantamento que até falou sobre valores e que ele teria o pior salário dentre os técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, de cara, já é um contrassenso você ter o técnico campeão do Brasil tendo o salário inversamente comparativo ao resultado esportivo, né? Ele é o melhor time do Brasil e ele tem o pior salário. Então, isso aconteceu porque ele veio numa condição extremamente emergencial. Quando sai o Tite em 2024, o Flamengo contrata o Felipe Luiz, ele ganha a Copa do Brasil, tem a oportunidade de planejar a temporada e aí faz um ano apoteótico, próximo da perfeição. O Flamengo esteve a uma disputa de pênaltis. Acho que o torcedor não conseguiu ainda raciocinar diante disso. O Flamengo esteve a uma disputa de pênaltis de ter o ano mais importante em 130 anos de futebol rubro-negro. É uma coisa impressionante. É uma disputa de pênalti. Se ganha na disputa de pênalti do Paris Saint-Germain e conquista o Mundial de Clubes, seria uma coisa absolutamente histórica em termos de conquistas, uma tríplice coroa master que ninguém até hoje teve e foi muito pouco, né? Foi um detalhe que evitou que o Flamengo chegasse a essa condição. Então o trabalho do Felipe Luiz é muito bom. Não sei se o futebol é tão encantador quanto era o do Jorge Jesus, mas é muito bom. Eu conceitualmente acho que se paga muito para técnico de futebol, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, com essa constante mania comparativa que se tem no futebol brasileiro com os padrões do que se pratica na Europa. Mas lá é uma outra história. Ainda assim, se paga muito. De qualquer forma, o mínimo que o Felipe Luiz tem o direito a ter é um salário compatível com a média dos grandes técnicos que trabalham nos principais clubes investidores do futebol brasileiro, clubes que têm dinheiro. Então, assim, é legítimo que ele queira essa valorização. Andam falando que ele quer um salário 4 vezes maior. É legítimo que ele queira esse salário. O Flamengo tem o dever de ser razoável e racional nas contas? Sim. O BAP, sempre que pode, fala sobre isso. Mas também fala que tem 2 bi para investir. Se tem 2 bi para investir, por que não dar ao seu treinador, responsável principal pelo trabalho de 25, exitoso, vitorioso, uma valorização que é o que ele merece? Eu acho que o Flamengo deveria fazer todo o esforço do mundo. No discurso, o BAP tenta inverter. O Pedro Torre fez referência à conversa que ele teve com alguns pares, conselheiros, na última terça-noite. A sensação que eu tenho é que ele quer que o Felipe Luiz fique com ônus caso o acerto não aconteça. E aí se joga o profissional contra a torcida. Contra a verdade, a responsabilidade é do clube, é do empregador. É o Flamengo que tem que dar a ele aquilo que efetivamente ele merece pelo que ele produziu como técnico comandando o projeto de 2025. Agora, tem alguns dias até terminar o ano de 25, né? Ainda tem mais 6 dias. Não sei se até lá as coisas vão estar resolvidas. Espero que sim. Será bom para todo mundo. Agora, se o Flamengo não mantiver o Felipe Luiz na próxima temporada, o ônus certamente vai para o colo do BAP. E aí veremos se ele tem condições de administrar uma temporada inteira diante de uma perspectiva de irritabilidade da torcida em função disso, Plihal. Maravilha. A próxima notícia, de certa forma, tem... que é gigante, é colossal, mas está virando um monstro. Exatamente isso. Essas foram as palavras do presidente BAP na histórica live que a Flamengo TV mostrou, apresentando os resultados de 2025 no Conselho Deliberativo. O Flamengo vai virar um monstro das finanças. E o comentário vai ser exatamente em cima de alguns tópicos trazidos pelo BAP na apresentação dele. O primeiro ponto: o Flamengo atingiu a marca de 2 bilhões e 100 milhões de reais em faturamento. É a primeira vez
na história, no futebol do continente americano, que uma equipe consegue atingir esse nível de grana. E cá entre nós, minha gente, a nossa moeda, ela não é das mais fortes, né? Só você pegar aí o câmbio em relação a dólar, euro, você percebe que o real, ele tem uma limitação. E mesmo assim, o Flamengo, ele já vai se posicionando ali, se aproximando das 16 maiores equipes em faturamento no mundo. O Flamengo hoje, comparando com as grandes ligas da Europa, ele estaria atrás apenas de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Ele fatura mais do que Benfica e Porto. Ele estaria atrás, na Itália, de Juventus, Inter e Milan. E na Inglaterra, onde temos uma concentração maior de dinheiro, ele ficaria em 8º lugar no faturamento. Isso com uma moeda que é fraca em relação às demais dos países que estamos citando aqui. Na Bundesliga, por exemplo, falam tanto de Bayern de Munique, o Flamengo seria a 3ª equipe em faturamento da Bundesliga, só ficando atrás de Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Então, o que estamos vendo no colossal Flamengo é algo realmente impressionante. Outro ponto muito importante destacado pelo BAP. É óbvio que a receita continua sendo muito importante vindo da televisão, mas o Flamengo não depende mais das receitas que vêm da televisão. Isso é histórico e transformador no mercado. Quanto tempo nós vimos, né, e acompanhamos o noticiário, os clubes estão adiantando cotas de televisão da temporada seguinte para pagar as suas dívidas, para acertar a folha salarial. O Flamengo não precisa mais disso, gente. E o Flamengo é o único no futebol brasileiro que se encontra nessa situação. Isso dá uma liberdade e uma tranquilidade muito grande. E a projeção é que em 2029 o Flamengo, com a Flamengo TV, com o trabalho que tem nas mídias sociais, em todas as redes, possa estar faturando já mais do que recebe atualmente no contrato da Libra. Isso aí é extraordinário. Outro ponto muito importante a ser ressaltado, a dívida do Flamengo. E isso me chamou muita atenção. A dívida do Flamengo hoje é de 96 milhões de reais. O faturamento é de 2 bi e 100. Ele deve 96, ou seja, praticamente o Flamengo não tem dívida. Mas aí o BAP falou o seguinte: olha, ter dívida é igual colesterol. Tem o bom e tem o ruim. Você às vezes contrai uma dívida que vai acrescentar ao seu patrimônio e vai trazer mais dinheiro sem comprometer a sua saúde financeira. E ele estabeleceu ali um limite. Ele falou, o Flamengo pode ficar devendo até 500 milhões, que, tudo bem, fatura 2,100, então ele pode chegar até 500 milhões. E o que isso significa, torcedor? O Flamengo vai investir muito forte na janela de transferências. Fará contratações pontuais naquele espaço do elenco que existe ainda uma carência ou então uma troca de jogadores que não apresentaram o resultado esperado e que irão sair. O Flamengo irá investir muito forte. E hoje tem uma dívida de 96 milhões, exatamente por causa dessas contratações que podem ser feitas e serão feitas, o Flamengo pode terminar o ano que vem com uma dívida bem superior. Mas tranquilo. É aquilo, é orçamento. É igual aí na sua casa. Você ganha 50, você deve 20, tudo bem. Você não pode ganhar 50 e dever 120. Aí, amigo, você está lascado. Então a situação financeira do Flamengo é excepcional e exatamente por isso o torcedor pode esperar contratações importantes, sempre lembrando também do que o BAP falou. Provavelmente
o Flamengo não irá contratar jogadores com mais de 26 anos, porque aí é visão de mercado. Você traz um cara de 26 anos, contrato de 4 anos, daqui a 4 ele tem 30, ele ainda pode ser vendido. Se você contrata jogadores a mais de 30 anos, e o Flamengo trouxe alguns, esses jogadores provavelmente encerrarão a carreira no Flamengo, trarão um ganho esportivo, mas em termos de possibilidade de venda, você acaba perdendo essa possibilidade de fazer um dinheiro em cima desse jogador. Você fica apenas com um ganho esportivo. Então o Flamengo tem o seu perfil extremamente traçado e observado. E a grande expectativa da torcida é a seguinte: e Felipe Luiz, vai renovar, não vai renovar? Gente, as conversas estão acontecendo. O Flamengo e o Felipe Luiz estão se aproximando cada vez mais do que as partes querem e a tendência é um final feliz. Será anunciado quando tudo estiver colocado no papel e com as partes de acordo. Ainda existem pontos que estão sendo conversados, mas a tendência é que o Flamengo continue com o Felipe Luiz. Eu não sei agora se foi o UOL ou o GE que fez a matéria, acho que foi o UOL, que pega a média de idade do elenco do Flamengo, posição por posição. E engraçado que as posições que o Flamengo não está buscando no mercado são as que têm a maior média de idade, né? Que são as laterais e o meio-campo, né? Os meias, né? Podemos dizer assim, né? Os meio-campistas, né? Mas eu acho que é fundamental, é essencial. Eu acho que o BAP ele foi bem nessa fala quando ele diz que e é uma coisa que eu reclamava muito, né? Que é a forma de contratação de jogador. Eu sempre achei muito amador a forma de contratação do Flamengo. Isso pode ser um pouco contraditório. Estou falando de gestões passadas, porque o Flamengo ganhou vários títulos, o Flamengo disputou, trouxe bons jogadores, mas eram bons jogadores que eram muito óbvios, né? Eram jogadores mais óbvios, assim. O Flamengo, por exemplo, uma coisa que eu criticava, o Flamengo perdia um lateral direito, o Flamengo jogava com ala pela direita. O cara sai e traz um lateral defensivo. Aí, tipo assim, aí é cobrado. Não tinha muito critério as contratações, né? E em relação à questão da idade, eu acho que também o Flamengo contratou jogadores muitas vezes para imediato, para dar o retorno já, não pensando no futuro. E tem que pensar, porque nenhum jogador chega. Eu não lembro nem qual foi o último jogador, por exemplo, que o Flamengo contratou por empréstimo. Tem muito tempo, né? O Flamengo tem comprado jogador. E quando você contrata um jogador, você compra, dificilmente o jogador vai ter menos de 3 anos de contrato. A média é 4 anos. Alguns têm 5, alguns têm 3, mas a média é 4 anos. Então você tem que pensar naquele jogador, não é só para aquela temporada, é para aquela e para as próximas. Você vislumbra o quê? Você vislumbra esse cara, ele vai ter o mesmo rendimento daqui a 2 anos? Isso tudo também é trabalho de scout. As pessoas acham que o trabalho de scout é só achar jogador desconhecido. Não é, vai muito além disso, cansei de falar isso aqui. É também você ver o rendimento do jogador físico, quando é que o jogador sente mais, quando é que não joga, em que altura da temporada, se a tendência é nos próximos anos ter uma queda maior, né, com o passar da idade. Então é uma coisa muito mais ampla. E parece que isso está sendo implementado no Flamengo, aos poucos, né? Foi um ano, 2025, 2026 vão começar, vai rejuvenescer o elenco, e isso deve ser uma constância daqui para frente. Acho perfeito, mas ao mesmo tempo muito mais difícil, porque é muito difícil um clube brasileiro trazer jogadores jovens. Jogadores jovens normalmente saem daqui para a Europa, cada vez mais jovens. Então são jogadores muito mais caros do que jogadores de 28, de 29, de 30 anos. São jogadores de 23, de 22, de 24, são jogadores muito mais caros. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte que trouxe para vocês. Primeiro a gente reagiu aí trecho do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, trazendo atualizações do mercado da bola. Flamengo está muito próximo da renovação com Felipe Luiz. Fala João Guilherme aqui trouxe aí. Ele tem muitos contatos, né, no Flamengo, trabalha no Flamengo, ele sabe dos movimentos que acontecem nos bastidores do Flamengo. Tudo deve ser decidido aí nos próximos dias. Então, a qualquer momento pode sair de forma oficial, né, matéria oficial aí, um post do Flamengo na sua rede social, comunicando a renovação de contrato de Felipe Luiz, o técnico que ganhou praticamente tudo e ficou nos pênaltis aí de bater história no Flamengo, se tornando
campeão mundial. Então, você chegou até o final do nosso vídeo. Peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva, ative o sino e também não se esqueça de deixar o seu hype, que é muito importante para o crescimento do nosso canal aqui no YouTube, sempre trazendo para vocês notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa do mais querido e amado do Brasil. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, nação.